O que realmente faz alguém sábio? Essa é uma pergunta que já deve ter passado pela sua mente. Na história bíblica, Salomão, um jovem rei, teve a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus: riqueza, poder, triunfo sobre seus inimigos ou vida longa. Mas em vez de escolher algo material, ele pediu sabedoria. Ele entendeu que, com sabedoria, poderia enfrentar qualquer desafio, tomar decisões justas e guiar seu povo com integridade. Salomão sabia que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas na capacidade de discernir e agir corretamente. Agora, eu te pergunto, se pudesse escolher qualquer coisa, você pediria sabedoria? Hoje, somos bombardeados por opiniões de todos os lados. Nas redes sociais, no trabalho, na família. É fácil se perder em meio a tantas vozes, cada uma dizendo como devemos viver. Mas, assim como Salomão, a verdadeira sabedoria não está em saber tudo, mas em entender o que realmente faz a diferença. O estoicismo nos oferece as ferramentas para desenvolver essa sabedoria. Ele nos ensina a focar no que podemos controlar, a valorizar nossas escolhas e a não nos deixar influenciar pelo que nos acontece. Você tem o poder de buscar essa sabedoria e transformar sua vida em todos os aspectos. Então vamos começar a entender esses passos simples e práticos para se tornar verdadeiramente sábio. Seja tolerante com os outros e duro com você mesmo. Na busca pela sabedoria, um dos princípios mais transformadores que podemos adotar é a lição que Marco Aurélio nos ensina em suas meditações. Ele diz: seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Essa frase simples nos ensina muito sobre como podemos melhorar nossa vida e nossos relacionamentos. Ser duro com você mesmo significa praticar a autodisciplina, ou seja, aprender a controlar nossas próprias ações e reações. Não tem nada a ver com ser autocrítico em excesso ou se desvalorizar, mas sim praticar a autodisciplina com dedicação. Isso significa reconhecer nossos erros e trabalhar para corrigi-los, sempre buscando ser uma versão melhor de nós mesmos. Ralph Waldo Emerson disse: o que está por trás de nós e o que está à nossa frente são questões insignificantes se comparadas com o que está dentro de nós. Isso nos lembra que o maior desafio é interno, e vencer nossas próprias fraquezas é o caminho para a sabedoria. Por outro lado, ser tolerante com os outros requer entender que cada pessoa tem suas próprias lutas e dificuldades. Em vez de julgar ou criticar, é importante tentar entender o que levou alguém a cometer um erro. Carl Jung, o fundador da psicologia analítica, disse: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Quando praticamos a tolerância, nos tornamos mais empáticos e compassivos, percebendo que todos estamos em diferentes fases de aprendizado e crescimento. Ao invés de nos afastarmos das pessoas que cometem erros, devemos buscar formas de apoiá-las, mantendo sempre nossos próprios limites. É importante lembrar que a sabedoria está em encontrar um equilíbrio. Não devemos deixar que os problemas dos outros nos sobrecarreguem, mas também não devemos nos fechar em nosso próprio mundo. Todos nós somos dignos de amor e carinho. Isso significa que precisamos cuidar de nós mesmos enquanto ajudamos os outros. Ao ser exigente com você mesmo e compreensivo com os outros, você não só melhora suas próprias virtudes, mas também ajuda a criar um ambiente mais empático e colaborativo. Como disse Mahatma Gandhi, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Isso significa ser e fazer antes de cobrar. Então, quando enfrentar desafios, mantenha altos padrões para você mesmo, mas ofereça apoio e compreensão para os outros. Essa mentalidade melhora sua vida e inspira os outros a buscar o melhor de si mesmos. Se alguma vez você já cobrou mais dos outros do que de você mesmo, pense em como mudar essa atitude para viver com mais sabedoria. E antes de seguirmos, preciso te dizer: este vídeo chegou até você porque alguém antes se inscreveu, curtiu e comentou. Faça o mesmo e continue essa corrente. Faça uma coisa todos os dias. Imagine sua mente como um jardim. Esse jardim, para florescer, precisa ser cultivado diariamente, não com grandes gestos, mas com pequenas e consistentes ações. A busca por sabedoria é exatamente assim. É como regar esse jardim dia após dia, com novos aprendizados, com ideias que fortalecem e preparam você para os desafios inevitáveis da vida.
Sêneca, em suas cartas para sua amiga Lucília, falava sobre a importância de adquirir algo novo todos os dias. Cada manhã é uma nova oportunidade para semear uma ideia, absorver uma lição, ou até mesmo refletir sobre uma citação que te inspire a continuar. Pode ser uma história que te desafie a ver o mundo de outra forma, ou um vídeo do nosso canal que te faça refletir sobre suas atitudes. Essas pequenas aquisições diárias, quando somadas, têm o poder de transformar não apenas o nosso pensamento, mas a maneira como encaramos a vida. E não se engane, não é apenas sobre aprender por aprender. Essa prática diária constrói resiliência. Quando você se depara com um problema, por mais desafiador que seja, é o que você sabe, o que você aprendeu, que te dá a coragem de seguir em frente. Como Aristóteles sabiamente disse, nós somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Ao cultivar a sabedoria diariamente, você se torna mais forte, mais preparado para encarar a vida com todas as suas incertezas. Além disso, essa busca por sabedoria enriquece profundamente a nossa vida interior. Ela não apenas nos oferece ferramentas para enfrentar o que vier, mas também mantém nossa mente ativa, sempre em busca de novas descobertas. Cada nova ideia ou reflexão nos desafia a questionar o que antes parecia uma verdade absoluta, a expandir nossos horizontes e a crescer de maneiras que nem imaginávamos ser possíveis. Esse processo de aprendizado é o que nos impede de estagnar, é o que nos permite evoluir constantemente, sem nunca nos acomodarmos com o que já sabemos. Mas talvez o mais importante de tudo seja aprender a valorizar as pequenas coisas. As lições mais profundas, aquelas que realmente nos transformam, muitas vezes estão escondidas nas experiências mais simples. Um ato de bondade, uma palavra de encorajamento, ou até mesmo um momento de silêncio, todas essas coisas, por menores que sejam, têm o poder de nos ensinar algo valioso, se estivermos atentos. A busca por sabedoria é uma jornada de autotransformação. Cada nova lição, cada nova ideia, molda e transforma você pouco a pouco em uma versão melhor de si mesmo, uma versão mais preparada para os desafios da vida. Como disse o filósofo francês Michel de Montaigne, aquele que não está preparado para mudar sua mente nunca será capaz de mudar nada. Então, faça uma coisa todos os dias. Plante a semente da sabedoria em seu jardim, cultive-a com dedicação e colha os frutos de uma vida mais rica e plena. Comece a ouvir o dobro do que você fala. Buscar sabedoria é uma jornada que transforma nossas vidas. Zenão, o fundador do estoicismo, nos lembra que temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão. Devemos ouvir mais do que falar. Essa ideia simples nos ensina o valor de ouvir ativamente e de praticar a humildade no nosso dia a dia. O silêncio é uma forma poderosa de disciplina. Há uma história antiga sobre um espartano que, em um jantar, ficou em silêncio enquanto todos falavam sem parar. Quando questionado sobre sua quietude, ele respondeu: "Se eu fosse estúpido, não teria conseguido ficar em silêncio por tanto tempo." Isso mostra a importância de saber quando falar e, principalmente, quando ouvir. Ouvir ativamente nos ajuda a aprender mais. Quando falamos demais, muitas vezes nos arrependemos do que dissemos. Já o silêncio nos oferece a oportunidade de refletir e aprender. Uma das leis das 48 leis do poder diz para sempre falar menos do que o necessário. Essa lei nos ensina a valorizar a palavra e a usar a comunicação de forma consciente e estratégica. Cultivar a humildade é essencial na busca pela sabedoria. Devemos estar sempre abertos a aprender, reconhecendo que sempre há algo para descobrir. A humildade nos permite deixar o ego de lado, evitando a necessidade de provar nossa inteligência a todo momento. Assim, abrimos espaço para a verdadeira aprendizagem e crescimento pessoal. O filósofo estoico Epicteto nos lembra que a natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos. Essa sabedoria atemporal nos convida a sermos mais observadores e menos reativos. Ao praticar a escuta atenta, entendemos melhor as pessoas e as situações ao nosso redor, o que fortalece nossa capacidade de tomar decisões mais sábias. Praticar o silêncio não significa não agir. Pelo contrário, é uma forma de nos prepararmos para agir melhor.
Marco Aurélio, em suas Meditações, sugere que comece o dia com um momento de reflexão silenciosa. Isso nos ajuda a focar e a agir com mais clareza ao longo do dia. A sabedoria também nos ajuda em momentos difíceis. Quando ouvimos antes de agir, respondemos com mais calma e ponderação. A capacidade de ouvir e refletir nos permite encontrar soluções melhores para os problemas que enfrentamos. Quando você é incapaz de ouvir, se torna incapaz também de agir com sabedoria. Seja dono das suas manhãs. A busca pela sabedoria é uma jornada que exige disciplina, compromisso e, acima de tudo, intenção. Se você negligencia as primeiras horas do seu dia, está sem dúvida comprometendo o potencial do restante dele. Essa é uma verdade que, assim como eu, você já deve ter ouvido antes. Mas a questão é, quantas vezes você realmente aplicou isso na sua vida? Vivemos em um mundo onde a distração é a norma e, como consequência, nossa energia e foco se dissipam antes mesmo de começarmos o dia. Ao acordar, somos bombardeados por notificações e responsabilidades que consomem nossa atenção antes de podermos sequer refletir sobre o que realmente importa. O que muitas vezes esquecemos é que as manhãs são o momento mais poderoso do nosso dia. Elas oferecem uma janela de tempo onde podemos definir o tom, a intenção e a direção das nossas próximas horas. É nesse período que temos a chance de estabelecer um alicerce sólido para o resto do dia. Hoje, mais do que nunca, ser dono das suas manhãs é um ato de rebeldia contra o caos do mundo moderno. Ao invés de ceder ao impulso de pegar o celular assim que acordamos, podemos escolher um caminho diferente, um caminho mais sábio e intencional. Marcos Aurélio, o imperador filósofo, escrevia em suas Meditações sobre a importância de vencer a tentação de permanecer na cama. Levanta-te, ele dizia a si mesmo, para fazer o trabalho de um ser humano. Isso significa encarar o dia com determinação, com a consciência de que cada manhã é uma nova oportunidade de viver com propósito. Quando nos tornamos donos das nossas manhãs, não estamos apenas organizando melhor o nosso tempo. Estamos, na verdade, afirmando nossa vontade de viver uma vida significativa. Cada manhã é um novo começo, uma chance de realinhar nossas prioridades e nos aproximarmos dos nossos objetivos. Ao dominar nossas manhãs, estabelecemos um padrão de excelência que se reflete em todas as áreas da nossa vida. Como bem colocou Benjamin Franklin, o bem que fazemos nas primeiras horas do dia é o que nos sustenta no resto dele. O estoicismo nos ensina que cada dia deve ser tratado como uma vida inteira. A forma como acordamos e passamos nossas primeiras horas impacta diretamente a qualidade de tudo o que vem depois. Mas ser dono das suas manhãs vai além de simplesmente acordar cedo. Significa também proteger esse tempo sagrado das distrações e dedicar esses momentos iniciais para o que realmente importa, para refletir, meditar, aprender e se preparar mentalmente para os desafios do dia. Ao conquistar as manhãs, conquistamos a vida, porque a vida, em sua essência, é um conjunto de dias bem vividos, e dias bem vividos começam com manhãs bem aproveitadas. A busca pela sabedoria e por uma vida plena começa com a escolha de viver cada manhã com intenção. A partir de hoje, quando acordar, faça essas perguntas. Estou vivendo de acordo com o que realmente importa? Estou começando o meu dia da melhor forma possível? Essa prática simples, mas poderosa, é o que nos leva a uma vida mais rica em significado, propósito e realização. Seja dono das suas manhãs e, consequentemente, dono da sua vida. Concentre-se no que você pode controlar. A busca pela sabedoria não se trata apenas de acumular conhecimento, mas de entender e viver princípios que transformam nossas vidas. Um dos mais fundamentais vem do filósofo estoico Epicteto, que nos ensina a distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Essa é a dicotomia do controle, um conceito que nos desafia a discernir entre o que podemos influenciar e aquilo que está fora do nosso alcance. A verdadeira sabedoria está em focar nossa energia onde ela pode fazer a diferença, em vez de desperdiçá-la com preocupações inúteis. Imagine que sua energia diária é como um recurso limitado. Se gastamos esse recurso nos preocupando com o que os outros pensam, com erros passados ou com um futuro que ainda não chegou, estamos desperdiçando a única coisa que realmente temos:
o presente, o agora, onde nossas ações têm impacto real. O que as pessoas fazem, pensam ou dizem não está sob nosso controle, mas nossas reações, pensamentos e atitudes estão totalmente sob nossa responsabilidade. Um exemplo claro disso é quando enfrentamos críticas ou julgamentos. Você não pode controlar o que os outros dizem sobre você, mas pode decidir como vai reagir. Deixar que essas palavras o derrubem ou usá-las como combustível para seu crescimento. A escolha é sua. Ao adotarmos essa prática de focar no que podemos controlar, começamos a liberar nossa mente das preocupações desnecessárias. A ansiedade frequentemente nasce da tentativa frustrada de controlar o incontrolável. Quando aceitamos nossas limitações e reconhecemos que nem tudo depende de nós, encontramos uma serenidade que antes parecia inatingível. Essa é a verdadeira força da sabedoria estoica: transformar nossa percepção e, consequentemente, nossa realidade. Outro ponto crucial é a aceitação das coisas que não podemos mudar. A oração da serenidade, que é muito conhecida, nos ensina a ter coragem para mudar o que podemos, serenidade para aceitar o que não podemos e sabedoria para distinguir entre os dois. Essa tríade serve como um guia em tempos de dificuldade e incerteza, que nos mostra o caminho mais sensato a seguir. Quando focamos no que podemos controlar, começamos a ver resultados reais e tangíveis em nossas vidas. Nossas ações se tornam mais focadas e eficazes, e a qualidade de nossas decisões melhora. Aquilo que antes parecia caótico e incontrolável se transforma em uma jornada cheia de oportunidades acessíveis. Pense em um jardineiro. Ele não pode controlar o clima, a quantidade de sol ou de chuva, mas pode escolher as sementes que planta, a terra que cultiva e como cuida de seu jardim. Se o jardineiro focar no que pode fazer, seu jardim florescerá independentemente das adversidades climáticas. Da mesma forma, ao focarmos no que está sob nosso controle, criamos uma vida mais florescente e gratificante. A sabedoria é um processo diário de reflexão e ajuste. É uma prática que nos leva a concentrar nossa energia naquilo que podemos modificar. Essa é a chave para uma vida mais equilibrada e satisfatória. Ao focar no que podemos controlar, abrimos as portas para uma existência mais plena e significativa. Esteja presente. Estar presente é uma das práticas mais importantes do estoicismo, pois nos protege de sofrimentos desnecessários e nos guia a uma vida mais tranquila e significativa. Mas o que significa realmente estar presente? Não é apenas um conceito filosófico, é uma ferramenta prática que nos ajuda a lidar com as ansiedades e preocupações que muitas vezes tomam conta de nossas mentes. Muitas vezes nos deixamos levar por ansiedades, preocupações e medos sobre coisas que ainda não aconteceram e que talvez nunca aconteçam. Como disse Sêneca, sofremos mais em nossas imaginações do que na realidade. Isso significa que nossa mente tem o poder de criar dramas e tormentos que não existem, nos afastando da paz e do equilíbrio que podemos encontrar no momento presente. A sabedoria estoica nos ensina a adotar uma postura diferente. Ela nos desafia a focar no agora, a concentrar nossa atenção no que está sob nosso controle, em vez de nos perdermos em pensamentos sobre o que poderia acontecer. Ao estarmos verdadeiramente presentes, encontramos um refúgio seguro contra os medos e ansiedades, que muitas vezes nos dominam. Os estoicos são realistas. Eles reconhecem que a vida tem seus desafios, mas em vez de se perderem em suposições do "e se", eles nos ensinam a reconhecer esses desafios, a planejar para eles, mas, acima de tudo, a não permitir que essas preocupações nos controlem. Pensar dessa maneira nos ajuda a evitar sofrimentos desnecessários e a manter nossos pés firmemente ancorados na realidade. Quando nos concentramos no presente, criamos uma distância saudável entre nós e nossos medos. Começamos a ver as coisas como elas realmente são, e não como nossa mente ansiosa as pinta. Isso nos torna mais eficazes, mais resilientes e mais capazes de aproveitar a vida plenamente. Confúcio capturou bem essa ideia quando disse: "O homem que move montanhas começa carregando pequenas pedras", ou seja, é ao prestar atenção a esses pequenos momentos presentes que construímos o alicerce de nossas vidas. O estoicismo também nos convida a examinar como gastamos nosso tempo e energia mental.
Será que estamos desperdiçando esses recursos preciosos em preocupações sobre um futuro incerto ou arrependimento sobre um passado que não podemos mudar? Ou estamos investindo no agora, onde realmente podemos fazer a diferença? Estar presente é, portanto, um ato de sabedoria. É uma prática que nos permite enfrentar cada desafio com clareza e determinação. Quando focamos no presente, somos capazes de navegar pela vida com serenidade, sem sermos arrastados pelas tempestades emocionais que muitas vezes nós mesmos criamos. Como disse Eckhart Tolle, o agora é tudo o que você tem. Faça do agora o foco principal da sua vida. Praticar a presença nos oferece uma âncora, uma forma de manter o equilíbrio em meio ao caos. Isso nos permite aproveitar a vida em toda a sua plenitude, reconhecendo que o momento presente é onde a vida realmente acontece. Assim, o estoicismo nos mostra que, ao estar presente, estamos verdadeiramente conectados com o que há de mais valioso, a nossa própria existência. Fale com os mortos através da leitura. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa maneira, mas a leitura é a conversa mais íntima que você pode ter com as mentes mais brilhantes da história. Há uma história interessante sobre Zenão, o fundador do estoicismo, que ilustra sua busca por sabedoria. Dizem que ele foi aconselhado pelo oráculo de Delfos a falar com os mortos, para se tornar sábio. No início, ele não entendeu o que isso significava. Mas com o tempo, percebeu que esse conselho se referia à leitura dos textos dos grandes pensadores do passado. Ler era, na verdade, uma forma de conversar com os mortos. A leitura é mais do que um simples exercício intelectual, ela tem o poder de transformar nossa visão de mundo. Como disse Isaac Newton, o pai da física, se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei nos ombros de gigantes. A leitura é exatamente isso, a chance de subir nos ombros dos gigantes do passado e enxergar além das limitações do presente. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, dizia que os livros conectam nossa época a todas as eras passadas, criando uma ponte de sabedoria que atravessa o tempo. Quando lemos, é como se estivéssemos em uma sala conversando com Jesus, ou com os filósofos como Sócrates, Zenão, Sêneca, Marco Aurélio, discutindo temas essenciais da vida. Esses momentos de leitura, em silêncio e longe das distrações, nos oferecem uma chance única de absorver conhecimentos profundos e desenvolver uma sabedoria que pode guiar nossas decisões e ações. A leitura nos faz desacelerar, nos força a parar e a criar um espaço mental onde podemos pensar de maneira crítica e criativa. É nesse espaço que encontramos respostas para muitas de nossas perguntas. A leitura nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Há uma vasta riqueza de conhecimento disponível, pronta para nos guiar e inspirar. Por isso, ler é, talvez, o trabalho mais profundo que nossa mente pode fazer. Não é apenas sobre adquirir conhecimento, mas sobre conectar-se com as mentes mais brilhantes que já existiram e permitir que suas ideias iluminem nosso caminho. Ao ler, você se coloca em uma posição de aprender, crescer e, eventualmente, ver o mundo com mais sabedoria e força interior. Comente com quem você quer conversar e aprender, lendo seu livro ou sua história. E se você está gostando do vídeo, considere retribuir se inscrevendo no canal para aprender mais sobre viver com sabedoria. Faça escolhas bonitas. A busca pela sabedoria é um dos caminhos mais nobres que podemos seguir na vida. Na filosofia estoica, essa jornada é feita de escolhas que mostram nossa integridade e determinação. Musônios Rufus, que foi professor do Epicteto, nos ensina que o prazer é passageiro, mas a vergonha pode durar. Quando fazemos uma escolha difícil em busca da virtude, o esforço acaba, mas o orgulho e a satisfação permanecem. Um exemplo claro é o de Hércules, que teve que escolher entre o caminho fácil do vício e prazer e o caminho difícil da virtude. Ele escolheu o difícil, e foi essa escolha que o fez ser o herói que conhecemos. Todos os dias enfrentamos nossas próprias escolhas. Decidir levantar da cama e encarar o dia, em vez de apertar o botão de soneca, e fazer dos 5 minutos quase 1 hora de enrolação. É uma pequena batalha que simboliza uma decisão maior, viver com propósito. Escolher a virtude exige disciplina, mas não é só em grandes gestos heróicos que isso se mostra. São as pequenas escolhas do dia a dia que importam. Quando decidimos fazer exercícios, em vez de ficar no sofá, estamos escolhendo a saúde. Quando perdoamos,
Em vez de guardar rancor, estamos buscando a paz interior. Quando decidimos respirar fundo e não reagir, em vez de rebater, estamos escolhendo o autocontrole. Como disse C.S. Lewis, a integridade é fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. Cada escolha reflete quem somos e quem queremos ser. Optar pelo caminho difícil, que exige esforço, mostra nossa força interior e compromisso com a excelência. A sabedoria está em ver que o verdadeiro valor não está no prazer momentâneo, mas em construir um caráter sólido. Como disse Platão, a maior vitória é aquela sobre nós mesmos. Buscar a sabedoria também nos ajuda a entender melhor a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Passamos a ver além das aparências e a valorizar o que realmente importa. Isso nos permite viver de forma mais autêntica e significativa. Começamos a questionar nossas motivações e a agir com integridade. Cada ato de disciplina, cada escolha difícil, nos aproxima da vida que desejamos. Portanto, ao enfrentar suas próprias escolhas difíceis, lembre-se das palavras de Musonius Rufus e do exemplo de Hércules. Escolha o difícil, escolha a virtude. Cada pequena decisão conta. Buscar a sabedoria é buscar uma vida melhor, onde nos tornamos mais completos e realizados. Como disse Emerson, a vida é uma sucessão de lições que precisam ser vividas para serem entendidas. Transforme obstáculos em oportunidades. Buscar sabedoria não é apenas sobre acumular conhecimento, é sobre mudar a maneira como vemos o mundo e lidamos com as situações que enfrentamos. Em todos os aspectos da vida, seja no trabalho, na família, nas pequenas irritações diárias ou nas grandes crises pessoais, sempre haverá obstáculos que parecem nos impedir de avançar. A questão importante não é a presença desses desafios, mas como escolhemos reagir a eles. Muitas vezes, não percebemos que nossa capacidade de enfrentar e transformar esses obstáculos é o que define nossa resiliência e sabedoria. Como Marco Aurélio disse, o que está no caminho se torna o caminho. Não se trata apenas de superar as dificuldades, mas de permitir que elas nos moldem e nos fortaleçam. Imagine uma situação em que alguém te machucou profundamente. A dor é real, mas você tem uma escolha. Pode carregar o ressentimento ou optar por perdoar. Embora o perdão não seja fácil, ele é libertador. Guardar ressentimento é como beber veneno e esperar que o outro morra. Perdoar, por outro lado, transforma a dor em uma oportunidade de se libertar e seguir em frente. Quando enfrentamos dificuldades como fracassos, rejeições ou críticas injustas, temos duas opções. Podemos deixar que essas situações nos derrubem ou nos levantarmos mais fortes. Epicteto nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas como os interpretamos. Nossa reação é mais poderosa do que qualquer situação. Pense nos obstáculos como lenha para uma fogueira. Quanto mais lenha jogamos, mais o fogo cresce. Da mesma forma, cada desafio pode nos fortalecer se soubermos aproveitá-lo. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, disse: quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Essa é a chave para transformar qualquer obstáculo em uma oportunidade. A verdadeira sabedoria não está apenas em saber o que é certo, mas em aplicar esse conhecimento na prática, dia após dia. Como Sócrates afirmou, saber o que é certo e não fazê-lo é a pior covardia. Cada dificuldade que enfrentamos é uma chance de colocar em prática o que sabemos, de provar nosso caráter e nossa força. A busca por sabedoria é um processo contínuo. As pequenas escolhas que fazemos diariamente determinam nossa grandeza. Escolher aprender em vez de desistir, persistir em vez de recuar. Como Stephen Covey disse, a maneira como encaramos os desafios da vida define nosso caráter e nossa qualidade de vida. Cada desafio carrega em si o potencial para uma grande transformação. A verdadeira sabedoria está em reconhecer isso e transformar dificuldades em vitórias. Essa mentalidade é o que nos leva a viver uma vida com sabedoria. Comente gratidão se você chegou até aqui. Obrigado por assistir.